Boa noite, meus irmãos. Estava esquecendo o microfone. O louvor estava bom, estava ali, quase não vi. É bom estarmos juntos nessa noite mais uma vez na casa do Senhor. Alguns irmãos presentes aqui, uma alegria. Já mandei beijos para todos. Estou louco para dar pessoalmente, né? Mas a todos, mesmo longe daqui, um beijo. Essa noite nós vamos ver a experiência de um homem. Esse homem, assim como nós, né? Ele teve uma experiência íntima com o Senhor, né? E naquele momento ele disse sim à vontade do Senhor e começou a servi-lo, né? Então ele foi organizando a vida dele no caminho do Senhor, assim como nós estamos fazendo, amém? Estamos no caminho do Senhor, amém? Amém. Aleluia, né? Só que esse homem, depois de um certo tempo, ele começou a viver a vida dele assim de maneira meio dissoluta. E foi piorando, né? Mas, independente disso, ainda assim, ele continuava a servir a Deus. Então, ele tinha alguns compromissos com Deus, cumpria, mas também vivia dissolutamente. Mas quando Deus precisava de algo, ele ia e fazia. Na verdade, esse homem já não mantinha a mesma intimidade com o Senhor, já não se preocupava em buscar a Deus, mas continuava fazendo coisas para Deus. E ele foi se afastando de Deus e nem percebeu. Se essa pregação tivesse um título, ela seria A Fé Burocrática. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite teu Espírito Santo venha de maneira poderosa nesse lugar. Para que a tua palavra, ó Deus, ela possa chegar límpida, ó Pai, a cada um de nossos corações, a cada uma de nossas mentes, Senhor. E mais do que isso, ó Pai, que ela venha produzir os frutos que tu mesmo planejaste. Porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém? A genuína fé jamais será burocrata. A fé burocrata não existe. Não é fé. Nós temos sim que cumprir os nossos compromissos com Deus, mas também temos que manter acesa a chama do Espírito Santo dentro de nós. Senão, nós nos afastamos de Deus e nem percebemos. Essa experiência aconteceu com um homem, muita gente o conhece. O nome dele é Sansão. Esse homem, na sua infância, ele teve uma experiência íntima com Deus. Deus o chama e o separa para ser um juiz. O que é um juiz, pastor? Juiz era aquele homem que naquele período, né, lá no Velho Testamento, Deus separava para resolver problemas de todo o povo. No caso direto de Sansão, o povo hebreu ele vivia oprimido por um povo chamado os filisteus, que era um povo mais forte, um povo chato, um povo ruim. E toda vez que os filisteus se metiam com o povo de Deus, Sansão ia lá e intervia. A maioria de nós sabe da história. Sansão era um sujeito muito forte. A capacitação que Deus deu a ele foi a força física. Então ele ia lá e arrebentava com os filisteus se encolhiam. Então esse homem tinha esse chamado, tinha tido essa experiência e assim servia a Deus. Mas para que isso acontecesse, ele precisava manter aquela relação que ele teve. Esse homem, ele era um nazireu. Nazireu é uma característica específica naquela época de quem servia a Deus. E esse homem nazireu, qualquer que fosse, no caso Sansão era, ele tinha uma conduta que precisava ser colocada em prática. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas Sansão ele foi deixando de lado a sua relação com Deus. Como eu disse aqui, ele foi vivendo dissolutamente, né? Amados irmãos, às vezes somos assim também. Temos uma experiência com Deus, nos aproximamos de Deus, fazemos coisas para Deus, mas com o passar dos tempos a gente começa a negligenciar com aquilo que Deus espera. Às vezes, domingos, vamos à igreja,
levamos nossos filhos, somos dizimistas. E como fruto daquela experiência íntima que um dia tivemos, nós começamos a servir a Deus. Alguns são até pastores, outros presbíteros, diáconos, dirigentes do louvor, alguns são músicos, cantores, alguns dão aula na escola bíblica infantil, alguns trabalham na ação social, no projeto Emanuel. Por que servimos Deus assim? Porque tivemos um encontro com Ele, amém? Porque nós queremos, nós sabemos que Deus espera de nós. Então, muitas vezes também, como Sansão, fazemos coisas para Deus, mas às vezes em outros momentos fora daquilo que nós estamos fazendo para Deus, nós não nos preocupamos em buscar orientação do Senhor para nossas vidas. De certa maneira, ficamos insensíveis aos sentimentos de Deus, aos propósitos de Deus para nós. Perdemos mesmo aquela relação íntima que um dia nós tivemos e que nos levou até a ter, né, esse compromisso, que hoje cumprimos. Mas cumprimos de maneira burocrática, a gente vai fazendo quase que mecanicamente. Essa atitude, eu estou chamando aqui relação espiritual burocrata. Não existe fé burocrata. O pastor está dizendo fé burocrata. Eu estou dizendo que tem fé burocrata. Eu estou usando essa frase para você perceber o que Deus está falando conosco. Não existe fé burocrata, só existe fé. Fé burocrata não é fé. Mas hoje, queridos, é dia de ceia. Que você decida fortalecer a sua relação íntima com Deus. Que você decida restaurar a sua relação espiritual com Deus. Amém? Essa experiência de Sansão, nós vamos ver agora o que aconteceu na vida dele, quando ele começou a desenvolver essa fé burocrata. Sansão, então, ele era um juiz e ele defendia o povo contra as investidas dos filisteus. Havia uma certa relação entre os filisteus e o povo de Deus. Não é que havia assim uma guerra contínua. Eles moravam perto, né, naquela região. Mas havia muita necessidade de atenção. E Sansão, ele começa a viver a vida dele de maneira dissoluta. Ele começa a passear na terra dos filisteus. Começa a arrumar umas namoradas, na verdade, umas amantes no povo filisteu, e vai se afastando de Deus. Vê se tem cabimento. Deus tinha para ele, era nazireu, ele tinha algumas coisas que tinha que fazer. Ele não foi ligando a mínimo. Mas quando tinha um problema, ele ia lá e resolvia. Quando algum grupo filisteu se levantava contra o povo hebreu, apesar dessa vida dissoluta, ele parava um instantinho aqui, ia lá e pum, pegava os caras. Tinha compromisso com Deus e cumpria. E voltava depois. A vida de Sansão, ela foi caindo, se afastando completamente de Deus, mas ele não percebia. Às vezes nós somos assim. Poxa, eu vou à igreja, estou bem com Deus. Rapaz, eu não ligo para Deus para nada. O que dá na minha cabeça eu faço. Mesmo aquilo que o Espírito Santo me mostra que não está certo, estou com vontade, eu faço. Ah, mas eu estou com Deus. Eu estou com Deus. A nossa fé burocrata é assim. Você, já que tu faz algumas coisas, é porque o resto tudo está certo. Não está. Atenção. Não é porque tu faz meia dúzia de coisas certas que as outras 50 também estão. Não estão. E você vai se afastando de Deus e você não percebe. Sansão vivia aqui é onde tinha que estar. Sansão, está aqui. Ele vivia aqui. Ele começou para cá, foi para cá, foi para cá, foi para cá, estava ali, ó. Aí aconteceu um problema, ele vinha aqui correndo, resolvia aquilo e ia embora para lá. Então ele criou dentro dele a ideia que só ele que tinha, porque todo mundo em volta sabia que isso não estava certo, que estava tudo bem com ele. Ele chegou ao ponto de se apaixonar por uma prostituta filisteia e passou a ter uma espécie de relação íntima com ela, não digo um casamento, mas algo profundo. Como que passa na cabeça de um homem desse esse negócio? Um irresponsável.
Ou tinha tido uma experiência íntima com Deus, Deus tinha chamado ele. Mas ele resolveu viver essa vida. Essa mulher, ela não o amava, mas ele também não ligava muito, porque vivia uma vida dissoluta. Essa mulher, por ser filisteia, ela foi contactada por alguns líderes daquele povo que queriam descobrir da onde vinha a força de Sansão. Sansão tinha uma aliança com Deus. No caso de Sansão, o que ele tinha de característica, ele era muito forte, né? E ele tinha feito um pacto de Nazireu. O Nazireu, entre outras coisas, ele não podia cortar o cabelo. O cabelo do Nazireu não se cortava. Era uma aliança que eles tinham com Deus. Se tu cortasse o cabelo, você perdia a sua força. Isso era algo íntimo. Mas ele foi jogando todas as suas responsabilidades de Nazireu fora. Só faltava essa. Vamos ver o que aconteceu, né? Está em Juízes, capítulo 16, verso 15. Beber uma aguinha aqui. Juízes 16, verso 15, né? Vai até 21. Então, no meio de um diálogo, nessa relação, que não devia existir, a mulher diz para ele: como você diz que me ama, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Então a mulher estava ali para quebrar o último voto dele de Nazireu. Mas nesse momento ele já estava bem longe de ser um Nazireu, mas ainda, e ela insiste, né? Aí no verso 16, diz a Bíblia: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, ele se angustiou até a morte. Ele encheu a paciência, de tanto que ela falava. Ele ficou enfadado com aquelas coisas toda hora. Então ele pegou e diz o verso 17: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou a navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Ele tinha consciência da experiência que um dia ele tinha tido, que eu espero que você também não perca a sua, amém? Quer seja você onde quer que você esteja. Mas nem por isso você pode ignorar que as nossas atitudes, às vezes, estão nos levando muito longe daquilo que vivíamos. Mas, alguns outros compromissos nós estamos cumprindo, né? E disse mais, né? Sou nazireu desde o ventre da minha mãe, e se viesse a ser rapado, que ceia de mim a minha força, me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então, vendo, pois, Dalila que ele já lhe descobrira o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora descobriu ele todo o coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ele, trazendo com eles o dinheiro. Eles iam dar uma grana para a mulher. Pensa bem, um juiz, um sujeito com a experiência que ele teve com Deus, com uma estrutura de vida que ele podia utilizar, ele resolve viver dissolutamente e vai parar numa relação dessa. A mulher, além de prostituta, vendeu ele por uma grana. Porque ela podia ter vendido ele porque ela era filisteia, né? Pelo povo, nem isso era. Olha bem o que às vezes a gente faz com a nossa própria vida. Nós vamos para um buraco. Por quê? Mas às vezes a gente não nota. E eu repito, não noto porque de vez em quando eu venho aqui e faço um troço. Eu venho à igreja no domingo, né? Poxa, eu toco no louvor da minha igreja. Faz tudo errado, mas que era isso? Não, mas eu toco. Eu não estou falando que os músicos aqui são tudo santos, tá? Eu estou dando exemplo, né? Sou pastor da igreja, né? E faz tudo errado? Isso foi o que ele fez, né? Então essa mulher foi lá, fala com eles, e diz que no verso 19, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou um homem, raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça,
e retirou-se dele a força. Então, no verso 20, ela disse aos filisteus, no verso 20, ela diz, os filisteus vêm sobre si. Está lá Sansão, dormindo, careca, não sabe. Cortou, não sabe. Na verdade, ele já estava mal e também não sabia. Essa é a palavra que Deus está nos dando numa noite como essa. A tua relação com o Espírito Santo apagou-se a chama. O que nos chama a atenção do pecado, da justiça e do juízo é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Mas se eu me torno insensível, se eu deixo essa chama apagar, eu não noto nada. Eu viro igual Sansão. Então, quando os filisteus vêm sobre ele, o que é que ele faz? O de sempre. Ele se levanta para bater nos caras. Ele tem a força, né, de que Deus deu. Então, diz aqui, e despertando ele do sono, disse, sairei outra vez como dantes e os sacudirei. E diz a Bíblia aqui nesse verso, presta bem atenção, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Eu disse aqui, a gente vai se afastando de Deus, chega a ficar completamente longe de Deus. Eu te descrevi aqui a situação de Sansão, o juiz, completamente longe de Deus. Mas porque algumas coisas eu faço, algumas eu já fiz, então eu me lembro que eu já fiz, então me parece que eu tenho ali uma relação íntima com Deus. Não tem nenhuma. Então diz aqui que ele então vai até os filisteus, mas aí o verso 21 diz, então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Essa passagem ela tem 3 pontos importantes, vocês devem ter percebido. O primeiro deles é quando ele se angustia, ele se chateia com a mulher insistindo com ele. Está lá no verso 16. O segundo ponto importante é o verso 20. É a surpresa. Quando chegam os filisteus, ele se levanta para bater nos caras. E ele tem uma surpresa. Ele não tem mais força. E o terceiro ponto não podia deixar de ser o verso 21, quando então ele é destruído, né? Eles pegam ele, prendem, furam o olho dele, deixam ele cego, amarra ele como escravo e vai em frente. Talvez você diga, pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu vou te dizer. Se você está servindo a Deus, não porque o Espírito Santo está te mandando fazer, mas porque você está vivendo o que eu chamei aqui, não existe fé burocrática. Não existe fé burocrática, porque fé burocrática não existe. Só existe fé. Mas, se você está vivendo a sua vida espiritual com uma fé burocrática, em que você vai lá fazer aquilo, como é que eu sei, pastor, se o que eu estou fazendo é porque eu estou servindo a Deus ou porque eu estou tendo essa fé burocrática? Primeira coisa, olha para a tua vida, olha para a tua vida. Se as tuas atitudes e propósitos e projetos, eles estão sempre alinhados com aquilo que Deus espera de você, se você pelo menos busca isso do fundo do seu coração, está tudo bem. A outra coisa é quando você começa a fazer as coisas que você tem compromisso com Deus e isso começa a te chatear. Igual foi com aquela mulher insistindo nele. Ele tinha que simplesmente ficar firme. Não vou dizer. Mas ele está chateado de estar fazendo aquilo, então ele acaba se entregando. Se você está servindo a Deus e você percebe isso, a igreja é chato pra caramba. Tem sempre uma coisa mais importante para fazer. Puxa vida, eu tenho que cantar no louvor. Rapaz, eu tenho que chegar aqui 1h30 antes, 2 horas antes, para poder dar uma passada. Puxa vida, que chato! Quando você começa a cumprir seus compromissos de má vontade, vamos dizer assim, você provavelmente, ou cuidado, porque você está indo nessa direção que Sansão foi. Você está fazendo os seus compromissos burocraticamente. Porque se a chama do Senhor estivesse acesa, por mais dificuldades que tivesse, você estaria aqui animado e de bom grado. Infelizmente,
quando nós pudermos, começamos a fazer isso. Nós temos uma ação social, tem muitos irmãos que trabalham na ação social. Trabalham na ação social por quê? Porque se encontraram com Deus, reconhecem a importância de ajudar os mais necessitados e um sábado por mês saem da sua casa e vêm para cá. E às vezes já vem na sexta para arrumar as coisas, para distribuir. Se você que trabalha na ação social, você fala assim, puxa vida, esse fim de semana é ação social. Saiba, alguma coisa está errada com você. Sansão, ele deu esses 3 passos, né? Se enfadou, mas ainda assim não se consertou. Surpreendeu-se na hora, ele achou que estava com Deus e não estava, e sofreu. Sabe, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu tive uma experiência há uns 10, 15 anos atrás, que fala bastante disso que Deus está trazendo para nós nessa noite. Era um dia de semana à noite, talvez umas 8 horas da noite, 9 horas da noite. Recebi um telefonema, não tinha esse negócio de zap ainda não, uns 15 anos atrás. Um irmão me ligou, pastor, como está? Eu falei, meu irmão abençoado, consagrado. Ele falou, pastor, eu estou querendo falar contigo porque eu estou com uma situação aqui que eu acho que é só você que vai resolver. Pode ajudar a resolver. Eu falei, o que houve? Ele falou, eu conheci uma pessoa no meu trabalho e nós estávamos no evento e eu comecei a falar de Cristo para essa pessoa. Pessoa bacana, trabalhadora, legal, né? Comecei a falar de Cristo e esse rapaz que me ligou é um homem de Deus, né? E a pessoa falou, olha só, faz um favor para mim, não fala de Deus para mim, não. Eu não quero saber de Deus. Aí esse rapaz falou, mas como não quer saber de Deus, né? Deus é bom, aquela coisa que a gente sabe que é importante você insistir. Aí essa pessoa falou, olha só, eu já fui pastor, mas hoje eu não tenho fé nenhuma e não aguento escutar falar de Deus. Esse irmão, ele se assustou, né? Falou, pelo amor de Deus, como você diz para mim que já foi pastor e agora não aguenta falar de Deus? E esse homem, ele era educado, ele falou assim, não leva mal, fica chateado não, está tudo bem, não quero, né? Ele falou, tá bem, né? Esse que me ligou, está contando para mim. Diz que ele foi para a casa dele e não se conformou com isso. Ele falou, não, essa não, Deus. E começou a orar, e um dia ele vai, se encontra de novo com esse rapaz, que é o dia que ele está me telefonando. E ele insiste com o rapaz, ele fala, olha só, se você já teve uma experiência com Deus a ponto de ser pastor, tu sabe muito bem que eu não vou desistir de te falar de Cristo. Ele vai, pá, no cara. O cara fala, rapaz, mas não faz isso não, porque não tem jeito não. Ele falou, rapaz, olha só, Deus pode tudo. Eu conheço uma pessoa, meu irmão em Cristo, pastor Zé Renato, tenho certeza que ele pode te ajudar. Ele falou assim, olha só, pastor para me ajudar? Vou te dizer uma coisa, eu não confio em pastor nenhum. Ele que foi um pastor errado, mas ele ficou com isso na cabeça dele. E esse irmão, né, louvado seja Deus, né? Ele desistiu não, ele falou, que isso, rapaz, não é verdade, você vai... E que, sei lá, ele insistiu, aí o rapaz falou, então tá bem. Aí ele me ligou, aí a ligação é nessa hora, tá ele e a pessoa lá num lugar. E ele me liga, eu, pastor, então ele me explica isso por alto, fala com ele aqui. Eu pego o telefone, pessoa educadíssima, bacana, legal. E ele fala, olha só, pastor, eu já tinha desistido disso, mas fulano, que é super bacana, insistiu tanto. Então tá bem, vamos marcar para conversar. Quando é que o pastor pode? Eu falei, ué, você diz para mim quando tu pode. Ele falou, agora, 9 horas da noite. Eu falei, é para já, né? É para já. Ó, falei para ele, vou para a igreja e tu vai para lá. E esse irmão pegou o telefone e falou, pastor, pode ter certeza que ele vai, porque eu vou levar ele. O irmão é um exemplo, testemunho, tá? Então ele pega o rapaz, o homem, me coloca aqui, deixa aqui na igreja e o rapaz vem conversar comigo. Assim, para encurtar aqui o testemunho, esse homem já era pastor há mais de 10 anos, casado, com filhos,
pastor de uma igreja, ele não era um pastor da igreja, ele era o pastor da igreja, mas também um pastor da igreja não é pouca coisa não, só estou lembrando, imagina a responsabilidade que ele tinha. Então ele, durante a vida dele, ele tinha lá uma atividade normal, atividade natural lá. E era um grupo de pessoas que tinha essa atividade com ele, e lá, nesse local, ele não se portava como um cristão, não. E muito menos como um pastor. Parecido com Sansão. Mas, domingo ele estava na igreja, pregando, aconselhando, e durante a semana, e tudo fazendo. Mas, lá ele não era. Então, lá ele foi, as coisas foram caminhando. Aí a turma passou aí para um happy hour, acho que era esse o nome. O happy hour tinha umas festinhas, e esse homem começou a ter outras mulheres, amante. Olha só, vida promíscua, né? Mas no domingo ele estava na igreja pregando. Casado, mulher do cara era uma bênção, uma mulher consagrada a Deus, servia a Deus, dedicada. Então ele começou a ter essas duas vidas. Isso ele me contando. Nós começamos a conversar aqui umas 10 horas da noite, acabamos umas 5 da manhã, pelo menos. Quando foi mais ou menos 1 hora da manhã, a Beth me ligou, falou, o que houve? Tu sai de casa para conversar com uma pessoa que tu não conhece, 1 hora da manhã tu não volta? Eu falei, meu bem, vai dormir que aqui não vai acabar tão cedo, espero. E ele me contou a experiência dele, né? E, enfim, aquilo acabou, né? Ele levando essa vida dúbia, até que chegou o momento do escândalo, né? E então a vida dele toda se destruiu, né? Mas eu me lembro que eu perguntei para ele, quando ele me contava as coisas, eu falei, meu irmão, me diga uma coisa, quando você começou essa vida, a tua esposa não percebeu, né? Porque ele era casado. Há mais de 10 anos, já tinha filho, quase adolescente, né? Ele falou, pastor, esse talvez seja a coisa que eu mais me arrependo. Porque quando ela começou a perceber, sabe o que eu fiz, pastor? Eu comecei a acusar ela. Eu comecei a dizer para ela que não era uma boa esposa. Eu comecei a difamar as atitudes dela. E ela, pastor, se esforçava para mudar. Mas eu não queria que ela mudasse. Então, quanto mais eu lá me enxafurdava, mais ela se esforçava e mais eu a tratava mal. Preste bem atenção, viu, meu irmão e minha irmã que estão me ouvindo essa noite. Às vezes nós tomamos esse caminho paralelo. E Deus, na sua graça e misericórdia, coloca alguém do nosso lado para tentar nos resgatar. E nessa hora, você, além de não dar ouvidos, você começa a atacar e agredir aquela pessoa, a difamar aquela pessoa, como se você conseguisse colocar um erro na pessoa, você passasse a estar certo. Não estaria. Como ele não teve. Um outro ponto que eu me lembro que eu conversei com ele, eu falei, cara, mas vou te contar um negócio. Eu sou pastor. Você é pastor? E ele era, não foi assim de repente ser pastor. Não. Ele se preparou para ser pastor, fez seminário, já era pastor há muitos anos. Tinha decidido ser pastor na juventude. Tinha aberto mão da sua vida profissional para servir a Deus. Eu falei, como é que era, cara? Você saía de uma maluquice dessa, ia para a igreja, subia no púlpito da igreja, cara, abria sua Bíblia e pregava. Como é que você tinha coragem de fazer isso? Ele falou, pastor, você sabe, né? Depois de um certo tempo, você certamente conhece, a gente passa a conhecer a palavra de Deus, né? Então, pegava uma pregação antiga, pegava uma passagem ali, né? E trazia uma palavra. Às vezes, você não é um pastor, mas o serviço que você realiza para Deus, você continua realizando. Apesar da sua vida completamente longe daquilo que Deus espera, mas você vai fazendo aquilo ali. De repente, você é uma professora ou um professor do departamento infantil, né? A pastora Beth dirige o departamento, dá matéria, dá aula, e você pega e dá, e você pega aquela passagem, você dá uma olhadinha e você fala. Não, vamos dizer, não precisa de ser
tão espiritual para falar aquilo. Mas olha só, peraí, você não está ali porque é fácil, tu está ali porque tu serve a Deus, amém? Lembra? Lembra, você não estava ali. Ninguém sai da sua casa para tomar conta da criança se você não tiver de Deus na sua vida. Mas agora tu toca. Você vem aqui tocar no seu louvor por quê? Eu gosto de tocar mesmo, a rapaziada é boa. Às vezes eu venho na igreja porque o ambiente é bom, né? Eu acho bacana que você venha porque o ambiente é bom, mas não é por isso que você vem quanto a igreja, amém? Lembra? Você que já foi afastando. Eu falei isso com ele. Eu falei com ele, o que tu faz, eu sei. A minha pergunta é, como você teve coragem? Nada. Falou, pastor, fiquei cego. Completamente insensível. E olha que essa situação não foi assim, 15 dias, não. Ano. Mais de ano, se eu não me engano. Mais de ano. Ele falou, e o pior é que quando eu me lembro, eu achava que Deus ia acabar ajustando aquilo de alguma forma. Talvez foi o que Sansão pensou. E talvez seja o que você possa estar pensando. Ele falava, não, mas porque eu estou com necessidade, sou carente, estou com isso, estou com aquilo. Eu me lembro que ele falou, eu pensei, ele me contou, de muitos anos depois já ter passado tudo, né? Ele me contando, eu passei a minha juventude estudando a Bíblia. Eu nunca acostumei muito passear, sair, farrear. Depois eu fiquei pensando, Deus não vai se incomodar. Falei, mas que loucura é essa? Porque Deus não mandou você fazer isso, você fez porque tu amava a Deus, porque tu quis. Ele falou, pastor, mas na hora a gente fica inventando história. Eu estou te falando. Na verdade, Deus está falando aqui. Preste atenção. Porque às vezes você vai, chega aonde você não devia estar. Que foi aonde esse irmão, né, pastor, chegou. Sabe, queridos, muitas vezes, meu irmão, a gente não liga para o risco que nós estamos correndo. Depois, a gente não liga para as coisas erradas que estamos fazendo. E depois de um certo tempo, nós começamos a achar que aquilo que está errado, nem é errado. Qualquer um faz. Esse homem, né, ele conseguiu se recuperar. A história dele acaba, né, se restaurando. Ali naquele dia a gente começou a conversar, até de manhã quase. Nos encontramos outras vezes, ele começou a restaurar. Mas, enfim, o testemunho é justamente para a gente notar que isso que eu estou falando não é uma coisa que não acontece, não. E não precisa ser, eu trabalho. Qualquer serviço que você faz a Deus, se você se estriba no seu serviço, só como serviço, é o que eu estou chamando aqui, que não existe, né? Mas é a fé burocrática. Ou então tem outro nome, a fé burocrática tem outro nome, chama-se hobby. Hobby é quando a gente faz uma coisa para Deus que a gente gosta. Mas a gente não está fazendo para Deus porque a gente gosta, está fazendo para Deus porque um dia Deus me chamou. Amém? Lembra? Mas depois eu transformo isso em outra coisa. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você pode decidir aí no seu lugar. Vou manter a chama acesa. Você não pode trocar a tua intimidade com Deus, a tua experiência com Deus, por um serviço a Deus. Fazer o serviço a Deus é necessário. Inclusive a Bíblia diz que pelos frutos nós seremos conhecidos. Então eu tenho uma intimidade maior com Deus e não faço nada, não tenho nenhum compromisso, está errado. Está errado no bom sentido, né? Você vai acabar chegando lá. Mas, sinceramente, você avaliar a sua vida espiritual pelas atitudes que você toma na igreja, com algum serviço ou outro, você se afastou de Deus e não conseguiu perceber. Hoje é dia de ceia. A ceia sempre é uma oportunidade de acertarmos a nossa vida, de mudarmos a nossa sorte. Eu vou chamar os nossos músicos para estar aqui presentes, nosso dirigente de louvor, e eu vou falar com você. Se nessa noite você percebe que de alguma forma a sua vida espiritual já está
sendo caracterizada por alguns compromissos e não por um desejo de estar com Deus, se você percebe que o restante da sua vida já não é mais controlado por Deus, as tuas preocupações, e olha, eu dei um exemplo aqui bastante degradante, né? Um caso bem grave. Uma coisa, um homem era casado, filho, então, mas não precisa ser assim tão grave, não, aparentemente tão grave. Pequenas coisas e atitudes vão nos afastando de Deus. E tem consequências graves também, não são só atitudes graves que trazem consequências graves. Às vezes, atitudes simplesmente dissolutas trazem graves consequências também. E se nessa noite você percebe que isso está acontecendo contigo, que você fale com Deus, você busque acender a chama do Espírito Santo que habita em você. Não, mas talvez você diga, pastor, eu não, pastor. Aleluia, pastor, eu continuo buscando em Deus, amém, mas decida essa noite permanecer assim, porque eu contei a história de uma pessoa que chegou a ter uma intimidade gigante com Deus, né? Assim mesmo, por não cuidar da sua chama espiritual, ele foi embora. Mas talvez, como eu digo, parece que alguém pode dizer, pastor, tu veio pregar tarde, eu tinha que ter pregado isso daqui a 3 meses atrás, sei lá, 15 dias atrás. Não cheguei tarde não, porque não fui eu que trouxe, foi Deus que trouxe. Está em tempo, meu irmão, minha irmã. Acenda a sua chama. Esse homem acendeu. E vou te dizer, até Sansão acendeu, porque se a gente fosse continuar com a história dele, muito tempo depois, ele se arrepende lá na escravidão, empurrando aquela pedra de moinho lá, ele se arrepende, se restaura com Deus, o cabelo dele cresce, e ele sai dali e consegue colocar em prática o que Deus esperava, com o sentimento que Deus esperava. É só uma decisão. Enquanto cantamos esse cântico, você digite aí no chat, vou manter minha chama acesa. Você fale com Deus, em nome de Jesus. Senhor, formoso é. Fale com Deus, formoso Senhor. Não deixe de ver a face do Senhor. Não se identifique pelo serviço. Pois quando estás nesse lugar é o teu coração, é a tua vida. Os irmãos aqui podem ficar de pé e vamos cantar junto. Senhor, formoso é tua face, eu quero. Nunca tire a face de Deus de vista. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Levante a sua mão e clame ao Senhor. Acende a chama, ó Pai, que uma... Não espere ao fundo do poço, hein? Vem me brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Ó Deus, em nome de Jesus, acende a chama, Deus, do teu Espírito dentro de nós. Renova, Deus, o nosso primeiro amor, ó Deus. Renova aquela experiência poderosa que nos retirou das trevas e nos trouxe para a tua luz. Reanima, Deus, o nosso coração. Que possamos superar esse engano, essa mentira. Que possamos retroceder dos maus caminhos. Que não possamos nos enganar pela aparência de algumas coisas boas, mas que não são suficientes para nos manter na tua presença. Livra-nos do mal, porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Pedir os irmãos aqui presentes para sentarem. Hoje é dia de ceia. O apóstolo Paulo, ele tem uma passagem que o Espírito Santo revela para ele. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. E ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E eu quero lembrar vocês que nesse momento é importante que você esteja com os elementos da ceia. Eu espero que você tenha separado os elementos da ceia. Ih, pastor, esqueci. Pega correndo. Ih, pastor, eu não tenho. Faça simbolicamente, mas não deixe de participar. Amém? Vou separar o meu aqui também. Aqui então, voltando, os irmãos podem pegar os seus também. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão, ele pegou um pão, partiu e disse: comei isto, é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, ele também pegou um cálice e disse: este cálice é uma nova aliança no meu sangue. E ele disse: todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E aí, ele diz algo que eu quero ler com calma, e que tem muito a ver com a palavra que Deus nos trouxe hoje. Ele disse aqui: portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem. A ceia não é burocrática. A fé não é burocrática. O serviço a Deus não é burocrático. Ele tem que ser genuíno. Ele tem que ser fruto da presença do Espírito Santo. Que nessa hora você possa estar com o seu pão aí na sua mão, percebendo que o Senhor Jesus morreu por você. Que você possa pegar o seu cálice e você também perceba que o Senhor derramou esse sangue por você. Eu não estou dizendo que se você seja, e eu espero que seja, uma pessoa maravilhosa que não erre, mas a Bíblia diz que todos pecam. Eu estou dizendo que você tem que ter a presença do Espírito Santo em sua vida. Você tem que manter essa chama acesa. Isso é o que te move. Isso é o que te conduz. Não o que tu faz. Mas então eu preciso, faça. Se Deus te conduz, tu vai fazer. Mas não se engane. É importante que você no seu coração sinta a presença do Espírito Santo te conduzindo toda hora. Né? Se vir a igreja levasse alguém para o céu, se vir a igreja fosse prova de santificação, os bancos, o céu estariam cheios de banco, né? Que nunca saem da igreja. Mas lá não tem, porque só tem aqueles que creem no Senhor Jesus. E é muito importante que você viva aquilo que você crê. Domingo, 7 horas, sou santo. Dá mais 9h30, 10 acabou o culto. Aí eu tô por aí. É isso que Deus espera? Não, eu posso fazer o que eu quiser, porque no domingo eu volto. Não. Deus está em tudo quanto é lugar te vendo. Lembra de Sansão? Lembra desse homem? Que nessa noite você possa acertar-se com o Senhor. Deus é bom. Você deve lembrar. Naquela experiência marcante que certamente você teve, e devia ter tido mesmo, espero que você tenha muitas, você não merecia nada não, merecia? Mas Deus te aceitou, te amou, e está do seu lado hoje também. Basta que você busque a Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelos elementos dessa ceia. Esse pão está representando o seu corpo partido por nós. Este cálice está representando o seu sangue, o sangue de uma nova aliança. Que nós possamos manter acesa em nossa vida essa aliança, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Comamos e bebamos em memória de Jesus.
louvar mais um pouco o Senhor enquanto acabamos de cear. Encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. Clame ao Senhor, levante as suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar, se em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Vamos encerrar cantando um outro louvor, enquanto cantamos esse canto que nós vamos aqui acabar com o nosso culto. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe a todos aqui, em nome de Jesus. Eu é nós.